Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos e sobre réguas. Então vamos lá. Primeiramente eu quero apresentar as réguas para vocês, explicar uma por uma. Nós temos aqui eu tenho um kit inteiro de réguas, tá? Eu vou mostrar régua normal. Essa régua de 30 centímetros, é uma régua padrão que nós usamos. É sempre interessante ter ela no material, porque você vai estar usando em outras disciplinas também, né? Não só na aula de matemática. Nós temos aqui os esquadros, ó. 2 esquadros, tá? Qual que é a diferença desses esquadros? A diferença é só o ângulo, o formato deles aqui, ó. Esse é chamado de esquadro de 45 graus, tá? Por quê? Porque ele tem 45 graus aqui nesse ângulo e nesse outro ângulo. E aqui nós temos 90 graus. Assim como no outro esquadro, que aqui nós temos 90 graus, porque forma um L. Sempre que formar um L, ó, aqui no cantinho, formou um L, 90 graus. E aí, nós temos aqui embaixo 60 graus e aqui no cantinho 45 graus. 45 que quer dizer que é a metade de 90 graus, tá? A diferença depende para o que você vai usar, seja melhor o esquadro de 45 ou então o esquadro de 60 graus, que é o nome. Eles são muito parecidos, ó. Esse material é um materialzinho transparente, então talvez fique um pouco difícil de vocês verem. Essas réguas são aquelas que não quebram, é bacana porque você pode deixar dentro do material e ela não é tão molinha, né? Que tem umas que são muito molinhas, difíceis de trabalhar. Esse material bacana. Tá, então vamos lá. Kitzinho de régua não é caro, tá? Muita gente fala, ah, não tenho régua, quebrei a régua. Não devo ter pago nem R$5 no kit com todas elas. Não é caro não, e é bem importante ter todas elas. Aqui são as réguas padrões que nós vamos usar, transferidor que nós vamos usar nessa aula. Então, nós temos dois tipos. Nós temos aqui, deixa eu colocar minha garrafinha para talvez facilitar a visualização. Nós temos aqui o meio transferidor e nós temos um transferidor completo, que é a volta toda. Se você me perguntar qual é a diferença é simples. Um é 360 graus e o outro 180 graus. Quando você vai medir um ângulo com mais de 180 graus, importante usar essa régua para não confundir. Agora, ângulos até 180, pode estar usando essa régua aqui. Se você tem as duas réguas em casa e você me pergunta qual é a melhor para usar, mais fácil, eu vou te dizer que é essa. Por ter menos valores, menos números, seja talvez mais simples até de manusear o meio transferidor do que o transferidor completo. Porém, se você tem apenas esse em casa, o transferidor completo, não tem problema nenhum. Você vai poder usá-lo da mesma forma. Vou mostrar um pouquinho o que acontece no transferidor, tá? Eu vou começar com o meio transferidor e depois eu falo do transferidor completo. Então, vamos lá. Aqui, nós temos uma réguazinha que nos ajuda a colocar na linha reta, né? Mas vamos observar a questão dos ângulos aqui. Então, nós temos a partir do 0 graus. Por que tem duas medidas? Olha só, tem duas medidas, tanto na direita quanto na esquerda. O que significa? Significa que depende do lado que você olhar. Se eu quero olhar um ângulo que seja nesse formato aqui, ó, a linha reta subindo até aqui. Se eu quero olhar nesse sentido, eu vou olhar aonde que começa a abertura do zero. Então, digamos, eu estou olhando para o lado esquerdo. A abertura do zero do lado esquerdo, o ângulo vem até aqui, ó. A abertura do zero do lado esquerdo é externa. Então, eu vou olhar, se o meu ângulo está virado para esse lado aqui, eu vou olhar para o lado externo. Você sempre olha onde que começa o teu zero. Ah, mas eu estou observando um ângulo que está virado para o lado direito. Se ele está virado para o lado direito, aonde que começa o zero do lado direito? Interno. Olha só. Então, a tua resposta vai estar do lado interno. Ó, a abertura do lado direito, a resposta do lado direito interno. Então, para que serve isso? Para que a gente consiga olhar os ângulos, tanto da abertura do lado esquerdo, descendo, ó, do lado esquerdo, quanto um ângulo da abertura do lado direito. Para você não confundir, é só olhar onde começa o zero. Se você está olhando para esse lado, o teu zero está dentro, então a tua resposta tem que estar dentro. Se você está olhando para o outro lado, para o lado esquerdo, a tua resposta vai estar onde que começa o zero. O teu zero começa onde? Fora, ó, externo.
Então, a tua resposta tem que estar externa. Isso é uma maneira de usar o transferidor tanto para olhar do lado direito quanto do lado esquerdo. Só que tem que cuidar com isso, tá? Porque muita gente confunde. Depois eu vou estar dando alguns exemplos. Então, vamos lá. Aqui, quando a abertura tá pro lado esquerdo, eu vou olhar o seguinte, de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60 e vai aumentando até chegar no 180. Então, a abertura vai aumentando do lado esquerdo para o direito. Porém, se o meu ângulo está do lado direito e eu quero olhar deste lado virando para cá, pro lado esquerdo, então o meu zero vai estar onde? Dentro. Então, vocês vão olhar na parte interna, ó. 10, 20, 30, 40 e vai indo até 180. Bem no meio é o 90 graus. Se vocês observarem, o 90 graus sempre vai dar uma linha reta formando um L. Quando você coloca uma régua, vai formar um L. Ó, forma um L. Tanto de um lado quanto do outro. Tá bom? Já vou falar sobre a classificação dos ângulos. Deixa eu só explicar o transferidor completo agora. Vamos lá. Mesma coisa, tá, gente? Transferidor completo. Eu tenho o lado interno e o lado externo. Por exemplo, deixa eu pegar o meu transferidor aqui, começar do zero igual estava o outro, olha só. Só para vocês observarem que o meio transferidor é uma cópia do transferidor completo, só que é só a metade dele, ó. Olhem para vocês verem. Os mesmos ângulos, ó, os mesmos ângulos. Podem observar, tá? Só que ele é transferidor só até 180. Então, vamos lá. Mesma coisa, tô olhando um ângulo deste lado, né? Do lado esquerdo, tá virado para cá. Digamos que o ângulo começou, ó, imaginem que tem uma reta aqui e a reta vem até esse pedacinho. Aqui nós temos uma abertura de um ângulo. Então, o zero está fora. Eu tenho que olhar minha resposta fora. Ó. Pode observar 0, 10, 20, 30, 90, 180 e aí tem valores maiores. Ó, 190 e vai indo até o 360. Na verdade, vem 350. Quando chega no zero, soma mais 10, porque é de 10 em 10, né? Somando 10, 360. Mesma coisa do outro lado. Digamos, começa aqui. Então, aqui vai ser minha linha do zero. Às vezes, não aparece o zero. Olha o que aconteceu. Não apareceu o zero nesse meu transferidor. Mas eu tenho que imaginar que se o 10 está aqui, abaixo de 10 não é o 360. O 360 ele tem a ver com essa contagem de baixo. Mas se eu começo uma abertura daqui, quero olhar até um pedacinho assim, por exemplo, 40 graus, ó. Tenho que imaginar que ali é zero. Então, vocês viram como é mais fácil usar o meio transferidor do que o transferidor completo, porque muitas vezes, como eu disse no início do vídeo, tem muitos números que acabam atrapalhando, né? Mas tanto faz, você pode usar qualquer um deles. E vai depender muito da sua prática, né? Tem alguns alunos preferem o transferidor completo e outros o meio transferidor. Tudo bem? Vamos prosseguir? Então, vamos lá. Ângulos. Nós temos 3 tipos de ângulos, ou melhor, 3 classificações de ângulos. Ângulo agudo, vamos ver se vocês lembram. Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus. Por que 90 graus é chamado um ângulo reto? Porque forma um L, ó. É reto, tá? Um quadradinho aqui retinho. Ângulo obtuso maior que 90 graus. Vou dar um exemplo de como utilizar a régua o transferidor para medir um ângulo. Olha só, observe. Qual que é o segredo para usar o transferidor, então? Tanto o meio transferidor quanto o transferidor completo. O segredo é o seguinte. Você colocar o meio do transferidor, olha só como é importante, o meio do transferidor no vértice do ângulo. O que você pode fazer? Um pinguinho ali, ó, só para você lembrar que é o vértice do ângulo. Você vai pegar o seu transferidor, pode ser tanto esse quanto o inteiro, vai colocar aqui, ó, o meio do transferidor, aqui, ó, o meio do transferidor em cima do vértice do ângulo. O que vocês têm que cuidar? Tem que cuidar se tá na linha reta, ó.
Se tiver torto, ó, a linha, olha a linha roxinha aqui, ó. Ela não está em cima da linha reta. Então, não vai dar certo esse ângulo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que girar o meu transferidor, deixar ele retinho. Vértice em cima de vértice e a linha reta do zero no início do ângulo. Se esse ângulo está virado para a direita, ó, ele está virado para a direita. Vou colocar uma régua aqui só para vocês verem. Aqui é a abertura dele, correto? Do zero até o ângulo que nós já vamos descobrir qual é. Se a abertura dele está para a direita, eu vou olhar onde que está o zero da direita. Deixa eu só arrumar aqui, só um minutinho. Vamos arrumar bem esse ângulo. Aqui. Aí. Então, aonde que começa o zero? Tá simples, ó. O zero começa dentro. Se o zero começa dentro, a minha resposta vai ser dentro do ângulo. Muitas vezes o ângulo está escrito com uma cor mais clarinha ou é mais curtinho, encerra aqui, por exemplo. O que você pode fazer? Você pega uma régua, como eu estou pegando agora, e você vai colocar em cima do ângulo só para verificar até onde ele vai. Ó, coloquei a régua só para eu verificar o certo até onde esse ângulo vai. Até onde ele vai. Vamos contar quanto que vale esse ângulo? Então, vamos lá. 10, 20, 30 e não chegou no 40. Como que eu faço para contar? Eu venho aqui em cima, tem 10 marcações aqui até chegar no próximo ângulo. Então, eu vou contar aonde que ele está. Só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. O 30 tá na mesma linha do 150, então é só eu contar agora. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 graus, ó. Faltou 2 graus para chegar no 40. 38 graus. Então, este é um ângulo menor que 90 graus. Eu vou colocar aqui, ó. A gente escreve assim, 38 graus. Um ângulo menor que 90 graus é um ângulo agudo. Aqui eu tenho um ângulo reto. O ângulo reto dá bem certinho 90 graus. Ó. Zero em cima da marquinha, né? E aí, nós usamos uma régua. Deixa eu virar a régua para facilitar a visualização. Vocês verão que dá bem certinho aqui 90 graus. Ó, o zero tá aqui. Vai subindo até chegar no 90. Esse ângulo de 90 graus recebe o nome de ângulo reto. Próximo, vamos lá. Um ângulo maior que 90 graus. Maior que 90 graus. Mesma coisa, olha só. Para não confundir, eu faço um pinguinho em cima do vértice do ângulo. Aí, eu pego o meu transferidor, pode ser esse ou pode ser o transferidor completo. Vou medir esse completo, para vocês verem que é a mesma coisa. Observo essa linha aqui, que é como se fosse a linha do zero, que o meu transferidor tá com falha, não colocou zero, mas a gente sabe que é um zero, porque antes do 10 graus, antes de 10 menos 10 é zero, né? Aqui, o bom é trabalhar com as duas mãos, tá? Segurar uma e a outra pegar o ângulozinho. Olhando lá, ó, pessoal, nem vai precisar usar régua. Qual é o ângulo que apareceu? Apareceu 2, você vai me dizer, prof, mas apareceu 50 e 130, qual que é o certo? Vamos olhar para a abertura. Desse lado, o zero está dentro, então a resposta, eu vou olhar a resposta dentro. Qual é a resposta certa? 130 graus. Vamos pegar o meio transferidor. Mesma coisa, ó. Vou olhar o seguinte. Então, eu tenho aqui a abertura deste lado, do lado direito, né? O zero está dentro. Então, olhando na parte de dentro, vai até o 130 graus. Como que eu sei que é 130 e não é 50? É só eu olhar o lado da abertura, ó. Vem fazendo uma imagem como se fosse de trás para frente. Você vai ver que começa no zero. Esse ângulo de 130 graus é um ângulo obtuso. Maior que 90, obtuso. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte.
é que um ângulo de 90 graus forma um L, correto? Um ângulo menor que 90 graus vai formar um desenho um pouco menor que um L, pode ser virado para este lado ou para o outro lado. E um ângulo maior que 90 vai formar abertura maior que um L. Então, é simples. Você vai olhar, por exemplo, tem que fazer uma atividade, estou sem régua. Tem que ter a régua para saber quantos graus. Mas se a pergunta for, é ângulo agudo, reto ou obtuso? Olhando tem como descrever, ó. Você olha, olhando aqui, ó. Olhando aqui. Ó, as duas retas são menor que um L, então é um ângulo agudo. As duas retas formaram um L, é um ângulo reto, que é 90 graus. As duas retas formaram uma figura maior que o L, ó, o L vem até aqui, maior que um L, lógico que vai ser maior que 90 graus. E aí, nós temos os ângulos agudos, retos, obtusos. E as réguas, né? É muito importante ter as réguas para estar trabalhando corretamente com os ângulos, tá? Aqui eu tenho o compasso, vou mostrar o compasso para vocês, em outro vídeo eu vou ensinar como que nós trabalhamos com o compasso, tá? Mas na aula de hoje eu estou mostrando ele. O compasso, ele serve para desenharmos ângulos, serve para tirarmos medidas de ângulo, quando eu quero medir quantos graus tem um ângulo, eu posso vir ali medir, colocar em cima do transferidor e fazer outros desenhos geométricos, tá? Que seria um outro conteúdo de matemática, mas só para mostrar para vocês que o compasso também serve para desenhar. Por exemplo, eu quero desenhar uma circunferência. Para desenhar uma circunferência não tem como a não ser com compasso, tá? Que faz parte desse material geométrico. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida estarei à disposição. Espero que gostem do vídeo e até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.